Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos contemplar, que nós contemplamos que Jesus é o pão vivo repartido para a vida do mundo. Então, que nós possamos celebrar com gratidão e fé. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para um matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descerem ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, na primeira leitura, encontramos-nos hoje com um relato da conversão e do batismo do eunuco etíope. Sendo um simpatizante do judaísmo, ele lia o quarto cântico do servo sofredor do profeta Isaías, que é o capítulo 52, versículo 13, e o capítulo 13, e o capítulo 53, versículo 12. Porém, não compreendia. Filipe, diácono da igreja, sob a luz do ressuscitado, interpreta as escrituras para o eunuco e anuncia-lhe a boa nova de Jesus. A adesão à fé é selada com o batismo recebido. Então, estamos diante do processo de conversão, a acolhida da palavra proclamada pela igreja, o batismo recebido e a alegria de uma nova vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 44 a 51. João, capítulo 6, versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, o Evangelho de hoje insiste na temática da fé. Quem crê possui a vida eterna. Assim, a fé em Jesus se torna elemento salvífico. Contraponto ao maná, Jesus é o pão da vida. Contraposto ao maná, Jesus é o pão da vida, do qual quem comer nunca morrerá. Além disso, a ênfase eucarística do discurso de Jesus se torna muito clara.
Desse modo, a Eucaristia, instituída no mistério pascal de Jesus, é alimento de salvação para todas as pessoas que, pela fé, desejam aderir ao Cristo, Filho de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.